E aí, pessoal, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você vai estar vendo esse vídeo. Esse é o primeiro vídeo do canal. Vou estar aqui falando com vocês de uma maneira menos complicada sobre logística, tentando facilitar, tirar as dúvidas. Conto com a colaboração de vocês, comentários, cliques, críticas, tudo para a gente estar podendo melhorar a cada dia. Conto com vocês, molecada. Valeu! Bom, vamos lá. Primeiro vídeo, eu vou falar sobre a logística e os tipos de transportes, tá? Então, pessoal, logística, na realidade, tudo que tem na nossa vida, tudo que a gente compra, usa, tudo tem logística. Qualquer produto que tu vai no mercado, é, coisa que você consome, tudo em algum momento da, da área de produção, da linha de produção, de estoque, em algum momento teve logística para chegar no supermercado, para chegar no centro de distribuição. Então tudo na vida tem logística, tá? Existem várias definições de logística por aí. Você vai ver, eu falar da Segunda Guerra, vai ouvir falar que realmente teve o início na Segunda Guerra, os Estados Unidos utilizou logística já nas operações de locomoção de material bélico para lá e para cá. Mas o que eu mais acho que se encaixa melhor é a entrega de um produto ou de um serviço num tempo determinado, num local determinado e no horário certo. Tá? Isso é o básico. Para mim, a melhor definição de logística é essa. Então, entrega de um produto no local determinado, num horário certo, definido, um horário definido, certo? Isso para mim é a definição mais simples e mais fácil aí de logística, sem muita complicação, muita enrolação. Para mim isso aí é o principal, tá? Então a logística ela é importante em tudo, como eu já falei, qualquer coisa que você pensar teve alguma logística envolvida, ou na manufatura, ou na matéria-prima, sempre teve alguma coisa envolvida para que ela pudesse acontecer, tá? Ela tem muitas variáveis, tá? Que a gente vai abordar no restante em outros vídeos, tá? Ela é bem complexa, então a gente vai tentar variar os vários pontos, porque você tem gestão de pessoas, tem gestão de material, tem uma série de temas que nós podemos abordar sobre a logística, tá? Então esse primeiro vídeo é mais uma apresentação, vou falar mais uma passagem sobre a logística. Agora eu vou comentar com vocês, conversar com vocês alguma coisa sobre os tipos de transporte que nós temos, tá? Que estão diretamente relacionados com a logística, tá? Então vamos lá, molecada. Primeiro transporte mais utilizado, o modal mais utilizado no Brasil é o transporte rodoviário, tá? O transporte rodoviário é 61% do transporte do transporte de logística realizado no Brasil, no território nacional, é via rodoviário, tá? Até porque essa história vem lá de trás, desde o início da nossa matriz de transporte, foi elaborado para que o rodoviário fosse o principal meio de transporte de mercadorias, desde o desenvolvimento da indústria petrolífera, na Petrobras. Isso é uma história para a gente abordar em outro tema. Mas hoje o importante é que sabe que ele é o do transporte mais utilizado. 61% de todas as mercadorias transportadas no país é de transporte rodoviário, tá? Como todo transporte, ele tem suas vantagens e as suas desvantagens, tá? Normalmente o transporte rodoviário ele é usado para transportar pouco volume em um tempo mais curto, tá? Então, basicamente é isso. Pouco volume e um tempo mais curto você usa o transporte rodoviário, tá? Tem suas vantagens, uma das suas vantagens é que tem diversas rotas, diversas formas de fazer o produto chegar através do produto rodoviário, porque a nossa malha rodoviária é imensa, é extensa. Como eu já falei, a matriz de transporte foi a nossa matriz de desenvolvimento dos transportes foi fundamentalmente rodoviário, desenvolvida para o rodoviário, então a malha rodoviária é enorme.
tá? Então ela tem a facilidade dessas rotas, tem o tempo mais curto de você receber a mercadoria, mas também tem muitas desvantagens. As principais são o transporte rodoviário, também, logicamente, devido ao volume, ele é o que causa mais sinistros, tá? O que tem mais casos de acidentes, de perda de mercadoria, certo? Então, o transporte rodoviário é o que tem mais sinistros que acontecem. Além dele ser altamente poluente, então, para o meio ambiente, é um transporte também, é um meio de transporte também que não é saudável ao meio ambiente, tá? Mas ele é o principal meio de transporte. Nós temos também o ferroviário. Hoje ele equivale mais ou menos a 20% da quantidade de carga transportada dentro do país, tá? Ele é usado para transportar grandes volumes, mercadorias pesadas, tá? Em longas distâncias. A maior utilidade dele é esse. As suas desvantagens são, por exemplo, que eles têm rotas definidas, então não tem, diferente do rodoviário, não tem a quantidade de rotas e direcionamentos da carga que a gente pode dar no rodoviário. O ferroviário já não. O ferroviário você começa num ponto A, termina naquele ponto B, são poucas malhas ferroviárias, tá? Em comparação ao rodoviário, mas ele tem a vantagem de ter um custo baixo, tá? E ser ecologicamente correto. É um transporte que polui bem menos do que o transporte rodoviário. E só que ele tem essas desvantagens. Ele tem pouca malha ferroviária, desculpa, no país ainda tá pouco desenvolvida, apesar de tá melhorando ano a ano, ainda está muito longe do ideal, tá? Então a desvantagem é essa. E a vantagem é o baixo custo e transportar grandes volumes. É muito utilizado, sobretudo pelo agronegócio. O agronegócio utiliza muito o modal ferroviário para deslocar as suas safras da origem até o local de escoamento da produção, tá? Então o ferroviário é muito utilizado para isso. Depois nós temos o aquaviário. O aquaviário hoje corresponde a mais ou menos 13% das cargas transportadas no país, tá? Então, o aquaviário, preciso falar, navio, né? O navio, 90% das cargas transportadas é de navio, tá? No rodoviário. Nós temos alguma coisa bem pouca de transporte lacustre, que é através de lagos, mas também muito pouco desenvolvida, que deveria ser muito mais desenvolvida no país, já que nós temos uma malha hidroviária enorme, imensa, então é muito pouco desenvolvida. Mas então, molecada, aquaviário é navio, aqueles container, aquele navio lindo que passa no mar lá, cheio de container, então, aquela porcaria lá. Transporta, então. A vantagem do transporte aquaviário é que ele consegue transportar grandes volumes em longas distâncias, tá? Só que normalmente as cargas do aquaviário são cargas de pouco valor agregado, não são cargas de muito valor agregado, tá? Eles transportam muito via aquaviário, só que eles são fracionados em container. Então é um grande volume acumulando cada carga que tem num container. Entendeu? Então você tem um lote de 10 containers, só que ela está fracionada, separada em 10 containers, ela não está toda num volume só, tá? Então é isso. O aquaviário ele transporta longa distância, tá? E grande volume e carga de pouco valor agregado. A flexibilidade que ele tem é as rotas, tá? Ele tem uma grande flexibilidade de rotas, sobretudo no transporte internacional, tá? No nacional, a cabotagem, navegação de cabotagem, que a gente vai falar em um vídeo específico, né? Que é quando se chama aquaviário dentro do país, chama-se transporte de cabotagem. Nós temos algumas rotas também, mas ainda também não é muito amplificada, poderia ser muito melhor explorada, mas uma série de motivos no país não deixa desenvolver esse modal aquaviário melhor, com mais facilidade, mais agilidade, mais rotas, mais portos, mas enfim, isso a gente vai tratar no outro vídeo. Hoje, importante saber é que o aquaviário representa 13% do volume de carga transportada,
Então, longas distâncias, tá? Grandes volumes, pouco valor agregado. Flexibilidade de rota, tá? E a vantagem, muita flexibilidade, bastantes armadores, que são os armadores, são os donos dos navios que transportam as cargas, tá? E linhas para toda a parte do mundo, várias opções mesmo de levar sua carga para o destino que você quer. Tá? A desvantagem do aquaviário é no modal internacional, né, na exportação, é o longo translado. Né? Uma carga que leva um longo translado. Em média, logicamente você vai depender de saindo da América do Sul, né, indo para outra região, em média de 30 a 40 dias para ela chegar no destino. Porque o navio sai daqui, ele vai parando em cada porto, carregando a sua carga, então, normalmente de 30 a 40 dias para a carga chegar no destino. Tá? Tirando o aquaviário, nós temos o dutoviário, pouca gente conhece, é pouco falado, mais ou menos 4% das cargas transportadas por dutos. Tá? Dutos são aqueles canos, né, os tubos subterrâneos, né, ou submarinos, né, e por ali escoa a produção de líquido, de gás, de alguma coisa também de granel sólido, também consegue escoar por ali, tá? Mas ele representa 4%. Tá? Ele também, a vantagem dele é que transporta grande quantidade em longa distância, tá? E a desvantagem dele é o alto custo. Tem um alto custo, além de precisar ter diversas licenças ambientais, né? Porque ele sempre é o risco de um rompimento de um duto, de uma quebra do duto, vazamento de produto. Então ele é bem regulado, tem uma regulamentação muito grande, exigida muitas licenças para que ele possa ocorrer. Tá? Tirando isso, nós temos o aéreo. O aéreo é 2% da quantidade da carga transportada, tá, hoje no país. Por quê? Primeiro porque ela é cara, tem um alto custo, tá? Tem limitação de volume. Então, normalmente é usado para cargas urgentes. Quando você tem necessidade de uma carga urgente, às vezes uma carga com alto valor agregado, que precisa ser entregue com uma certa urgência, como eletrônicos, alguma coisa também de joias, ouro, essas coisas transportadas via avião, tá? Mas é bem pouco o volume de carga, até porque o suporte físico do avião também para carga também não é muito grande, né? Então a vantagem dele é a rapidez na entrega e a desvantagem é o alto custo, tá? E limitação de volume, tá? E também não é para todos os portos que você consegue, para todos os aeroportos que você consegue fazer esse transporte, tá? Tem alguns portos, algumas regiões que tem os CDs que recebem essas cargas para depois ter a distribuição, tá? Mas isso a gente vai explicando ao longo do dia. Esse é o primeiro vídeo, pessoal. Eu peço desculpa para vocês, ainda a gente vai estar se adaptando, tá melhorando a cada dia para fazer um vídeo melhor, tá? No início eu vou procurar estar postando um vídeo por semana, beleza? Eu peço para vocês o comentário aí, críticas, elogios, sugestões de temas, tá? E obrigado por tudo, molecada. Valeu, galera. Tamo junto. Façam suas perguntas, mandem seus comentários. E é isso aí. Valeu. Obrigado pela paciência com o tiozão aí. Valeu.